meus alunos e alunas do sétimo ano, meus amigos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Professor Soares trazendo aqui esse vídeo para vocês, comentando aqui alguns conceitos que nós estamos vendo recentemente aqui no nosso estudo. Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho de ângulos adjacentes. Então, são ângulos que possuem o mesmo vértice, né? São ângulos que possuem o mesmo vértice. Vamos lembrar aqui o que são esses vértices. Tá aqui, ó. Possui o mesmo vértice e um lado em comum, mas não possui ponto em comum na sua região interna, né? Então, vamos aqui observar que aqui nós temos dois ângulos. Nós temos o ângulo CAB e temos o ângulo CAD. O vértice é esse pontinho aqui, ó, o A, ele que é o vértice. E a semirreta comum é essa semirreta aqui, que passa pelo C, né? Então, eles têm uma semirreta em comum e o vértice também em comum, claro, mas os pontos que pertencem ao ângulo não pertencem ao outro, né? Então, aqui eu posso indicar o ângulo CAB e o ângulo CAD. Esses ângulos são chamados de ângulos adjacentes, né? Então, é interessante observar esse conceito, né, de ângulos adjacentes. Então, você olha para cá, você tem esse ângulo azul, está indicado aqui de azul, que é o ângulo CAB, e esse ângulo pintado aqui de laranja, CAD. São chamados de ângulos adjacentes, né? Tá certo? Então, imagina aqui agora que você tem a seguinte situação. Tem um conceito aqui, ângulos complementares. Dois ângulos que têm a soma de suas medidas igual a 90 graus são chamados de ângulos complementares, né? Então, lembrando aqui para vocês que esse ângulo de 90 graus tem toda uma simbologia que representa o ângulo de 90 graus. Então, nos desenhos, eles aparecem assim, ó. Você tem, por exemplo, você tem aqui esse ângulo e aparece aqui, nesse cantinho aqui, tem este símbolo, né? Este símbolo aqui que vocês já devem ter visto aí em algum momento no estudo de vocês, esse quadradinho aqui, bem no canto, né? Esse aqui representa o ângulo que mede 90 graus, certo? Então, aqui nós temos dois ângulos, né? Veja que eu tenho aqui um pontilhado aqui no meio que representa uma semirreta, e aqui nós temos um ângulo alfa e temos um ângulo beta, né? A leitura é essa, um ângulo alfa, que é esse aqui, e um ângulo beta. Esses dois ângulos, observe que quando você junta esse ângulo beta, que está aqui, ó, mais esse outro ângulo de medida alfa, formou esse ângulo de 90 graus. Então, esses ângulos são complementares. Então, vejo aqui, nessa outra situação, que eu tenho dois ângulos. Eu tenho este ângulo aqui, ó, eu vou pintar ele aqui de verde. Esse ângulo aqui, vamos chamar ele aqui, o ângulo COB. Qual é a medida dele? Ele é igual a 30 graus. Aí vamos observar que nós temos um outro ângulo também aqui do lado dele. Este ângulo aqui, eu vou pintar ele aqui de azul. E aqui eu vou dizer para vocês que eu tenho, esse ângulo é o ângulo C, o AOC, né? Vamos botar COA, que é a mesma coisa. Eu posso dizer COA ou AOC, né? Então, este ângulo aqui, a medida dele é 60 graus. Então, veja que esses dois ângulos, se nós juntarmos os dois, ou seja, a medida, vamos indicar assim, ó, a medida do ângulo COA mais a medida desse ângulo COB. Eles dois juntos, veja que um mede 60, o outro 30, então você vai encontrar um ângulo de 90 graus. E quando isso acontece, os dois ângulos, né, quando se juntam e a soma dá 90, eles são chamados de ângulos complementares. E o outro conceito que nós temos aqui é de ângulos suplementares, ou seja, ângulo suplementar ou ângulos suplementares
são aqueles ângulos que, quando as suas medidas se juntarem, formem um ângulo de 180 graus. Então, aqui nós vemos aqui no primeiro desenho, eu tenho dois ângulos. Eu tenho esse ângulo, né, aqui, ó, esse ângulo alfa. Veja que esse ângulo alfa, eu posso dizer que ele é o ângulo BOC. E esse outro ângulo é o ângulo AOB. Lembrando que aqui o O é a origem, né? O vértice aqui do nosso ângulo aqui, ó. Então, quando observe que eu tenho esse ângulo de medida beta, que eu não sei quem é, mas eu sei que eles dois juntos estão formando um ângulo de 180 graus. E você pode perguntar, mas onde é que está escrito aqui 180? Então, dizendo para vocês, lembrando a você desse detalhe, é importante que vocês sempre lembrem dessas informações, né? Que vai servir para vocês, na vida de vocês como estudantes de matemática. Então, veja que aqui embaixo eu tenho um ângulo. Este ângulo aqui, ó, a origem dele. Aí tem essa semirreta que vai aqui para essa semirreta OC, e tem a semirreta aqui, OA, né? Elas se juntam e formam essa reta aqui embaixo. Então, toda linha reta, em qualquer posição que ela tiver, ela vai estar formando esse ângulo, que é um ângulo que nós chamamos de ângulo raso, ou um ângulo de 180 graus. Então, aqui no outro desenho, veja que nós temos dois ângulos. Nós temos um ângulo de medida 70 graus e tem um ângulo de medida 110. Ó. Tem esse ângulo aqui vermelho, medida 70, e este ângulo, o outro medindo 110. Então, se você observe, se você juntar 110 mais 70, 110 graus mais 70 graus, você tem aqui 0 grau, né? 1 mais 7, 8. Então, você chega a 180 graus. Então, aqui são exemplos de ângulo chamado de ângulo suplementares, certo? Aqui são conceitos, né? Não tem que fazer conta alguma. Outro conceito também é os ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos primeiramente identificar aqui, vértice. O que é o vértice aqui, ó? Está aqui ele aqui, ó. O vértice é esse pontinho aqui, ó, a origem, né? No O. Então, ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas ao lado do outro, né? Então, o que diz aqui, ó? Quando os lados de um são retas opostas do lado do outro. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho esse ângulo, é o ângulo COD. Então, veja que é esse ângulo aqui, ó, COD. E tem esse ângulo aqui, o AOB. Esse ângulo AOB e o ângulo COD, eles têm esse vértice em comum, né? Então, eles são opostos pelo vértice. E esse ângulo oposto pelo vértice, veja que o que está dizendo, ó. Quando os lados de um, vamos olhar aqui, quando os lados de um são retas opostas ao lado do outro, né? Retas opostas ao lado do outro. Então, tá aqui, ó, essa semirreta aqui, ela é a semirreta oposta a esse lado aqui, ó, do outro. Essa semirreta OD é a semirreta oposta a esse aqui do lado OB, né? E uma coisa também interessante, que dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Essa palavra aqui, congruente, quer dizer que eles são iguais, né? Então, quer dizer para nós, se esse ângulo aqui, ó, se a medida desse ângulo aqui for de, vamos supor aqui, 35 graus, esse outro aqui também, que é oposto pelo vértice, ele também vai medir 35 graus, tá certo? E aqui, seguindo, eu vou mostrar aqui para vocês, o caso de algumas operações quando fala de ângulos, né? Vamos verificar aqui. Você tem, por exemplo, aqui uma continha, né, de multiplicar. Então, vejam aqui que quando você vai fazer uma multiplicação de números, né, você vai multiplicar 32 graus e 25
minutos multiplicado por 4. Essa bolinha que está aqui em cima, né, deixa eu aumentar ela aqui para vocês verem melhor. Essa bolinha que está aqui em cima, esse círculo, a gente vai ler o nome graus, né? E esse tracinho aqui, a gente fala que é minuto, né? Então aqui eu tenho 32 graus e 25 minutos, que vai ser multiplicado por 4. Então, para fazer a multiplicação dessa, a gente vai ter que fazer a multiplicação, pode até seguir o algoritmo da multiplicação. Você vai fazer 32 graus e 25 minutos. Então, você vai multiplicar tudo isso por 4. Você vai multiplicar os minutos por 4 e vai multiplicar também os graus também por 4. Né? E depois você vai transformar, né, minuto para grau, se for o caso, né? Tá certo? Então aqui vamos fazer esse 4 multiplicado por 5, né? 4 vezes 5, 20. Vai 2, né? Vai 2 aqui. Aí 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. Então o que eu multipliquei aqui, eu vou botar um tracinho aqui em cima, que significa que eu multipliquei graus. Desculpa, que eu multipliquei minutos. Agora vamos multiplicar os graus. Eu tenho 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 4, 12. Então, como eu multipliquei aqui grau, eu vou ter aqui 128 graus. Então, observe aqui que nós já vimos que 1 grau corresponde a 60 minutos. Né? Então, se aqui eu tenho 100 minutos, então veja que eu tenho mais do que 1 grau. Então, eu posso transformar esses 100 minutos que nós temos aqui, eu posso fazer uma transformação dele, tirando o que são minutos, porque esse 100 aqui, ó, este 100, eu posso escrever ele como sendo 60 minutos mais 40 minutos, né? Então, lembrando que esse 60 minutos, ele corresponde a 1 grau. Então, eu posso juntar esses 1 grau com esse 128 aqui, ó. Então, vai ficar 129 graus. E os 100 minutos, nós tiramos 60 para transformar em 1 grau, ficou apenas 40. Então, essa multiplicação vai ficar 129 graus e 40 minutos, né? Isso aqui vocês possam estar refazendo aí as continhas de vocês também e calcular de novo para que possa ver o entendimento dessas questões. Então vai ficar 129 graus e 40 minutos. A outra situação aqui que nós temos é a situação onde é feita a divisão. Aqui nós temos que dividir, né? Vamos ler aqui, ó. Vamos ter que dividir 27 graus, 22 minutos e 8 segundos, vamos dividir por 4. Então, a gente vai dividir cada um deles. E o que sobrar, a gente vai transformando nos outros até terminar a divisão. Né? Então, eu tenho aqui, vamos fazer ele aqui. Eu tenho 27 graus, 22 minutos e temos também 8 segundos. Então, a gente vai dividir por 4. A gente vai seguir o algoritmo aqui da divisão, né? Que vocês conhecem, o algoritmo da divisão. E aqui a gente pode fazer assim, ó. Você vai dividir inicialmente aqui 27 graus dividido por 4. Né? Então, você vê que aqui vai dar 6, né? Não, desculpa, aqui vai dar 7, né? Eu disse aqui uma informação, mas eu disse errado. Aqui, nesse lugar aqui, deixa eu ver aqui, 7, não, 4 vezes 7 dá 28. Não, eu vou repetir o que eu disse. Aqui nesse lugar aqui eu tenho 6, né? Então eu vou fazer 6 multiplicado por 4 dá 24. Então aqui, se você observar, 24 para chegar em 27 está faltando 3. Então fica 3 graus. Mas 3 graus não dá para dividir, para colocar aqui 1 grau, né? Porque quando eu dividi 27 graus por 4, deu 6 graus e sobrou 3. Como eu quero continuar a dividir,
você transforma esses 3 graus aqui em minutos. Como 1 grau é 60 minutos, e aqui eu tenho 3 graus, então aqui eu vou ter, aqui vai dizer para nós que são 180 minutos, que eu vou juntar com esses 22. Então, se eu juntar aqui, o total de minutos vai ser 2, 8 e 2, 10, vai 1, vai ficar 202 minutos. Aí você agora divide 202 minutos dividido por 4. Olha, 200 dividido por 4, vamos fazer logo aqui, 20 dividido por 4 dá 5, 4 vezes 5, 20, né? Para 20, nada. Aí você vai baixar aqui os 2 e vai trazer para cá este zero, né? Aqui, o quociente, né? Então, agora, quando eu dividi 202 minutos por 4, deu 50 minutos e sobrou 2 minutos, né? E aí vamos relembrar aqui que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, transformando, né, esses 2 minutos aqui em segundo, vai ficar 120 segundos. Então, esses 120 segundos você vai juntar com esses 8 segundos. Então, aqui vai ficar 120 com esse 8, vai ficar 128 segundos. Aqui fica 128 segundos. Então, 128 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3, né? 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Aí você tem o 8. 8 dividido por 4 dá 2, né? 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Então, a divisão aqui vai ficar 6 graus, 50 minutos e 32 segundos. Né? Eu espero que vocês tenham aqui entendido, né, a maneira que a gente tem que fazer. Né? Em cada uma delas, quando for multiplicar, os graus é multiplicado por 4, os minutos é multiplicado por 4. Aqui, grau dividido por 4, depois o que sobrar de grau transforma para minuto, o que sobrar de minutos transforma para segundo, até você concluir a divisão. Lembrando que 1 grau é 60 minutos e que 1 minuto são 60 segundos. Né? Então está aqui a simbologia. Essa bolinha significa grau, 1 tracinho minuto e 2 tracinho significa segundo, tá certo? Então vamos verificar aqui. Nós já estamos aqui com 18 minutos aqui de fala, mas eu quero agora também tentar concluir fazendo aqui mais esse complemento desses assuntos aqui com vocês. Primeiro, vamos lembrar aqui o que é uma bissetriz de um ângulo. Olha, a bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em 2 ângulos congruentes. Olha aqui a palavra de novo. Congruente significa aqui para nós iguais, né? Então, observe que aqui eu tenho o ângulo AOB, né? Que é esse ângulo aqui que eu vou pintar aqui de vermelho, né? Ó, esse ângulo AOB. E aqui esse ângulo foi traçado a partir do seu vértice, essa bissetriz, essa semirreta, e essa semirreta é uma bissetriz. Então quer dizer que observe que foi formado agora 2 ângulos. Qual foi os 2 ângulos formados? Dá para vocês perceber? Ó? Tem esse ângulo aqui, que eu vou pintar aqui de amarelo. Ó. Tem esse ângulo aqui que eu vou pintar. Vou pintar aqui nessa corzinha aqui amarela, ver se eu encontro ela aqui para mostrar para vocês, ficar melhor, né? Essa corzinha aqui, ó, é esse ângulo aqui, formado, o ângulo, esse aqui é o ângulo AOC, e esse outro é o COB. Esses 2 ângulos têm medidas iguais. Então aqui eu estou mostrando, por exemplo, ó, eu tinha no início esse ângulo formado pela semirreta OA
e a semirreta OB, foi traçado essa bissetriz, OC. Então, o ângulo no início, ou seja, a medida do ângulo AOB, ela era de 40 graus. Então, quando eu tracei essa bissetriz, foi formado o ângulo AOC, que mede 20, e o ângulo COB, que também mede 20 graus. Ó. Tem a mesma medida. Por quê? Porque OC é uma bissetriz. E aqui outra informação, para a gente terminar aqui, é esses ângulos formados por duas retas e por uma transversal. Então isso aqui é um dos assuntos, é uma das partes mais importantes aqui desse estudo, né? Porque é muito usado aqui esse assunto, são muito importantes. Então veja aqui, ó. Aqui eu vou passar aqui fazendo essa reta, e é aqui essa outra, eu vou chamar aqui essa retazinha aqui de A, e essa aqui de B, e vou traçar essa outra reta numa posição diferente das duas, e essa reta aqui, ela é chamada de reta transversal. Então, essas retas, A e B, foram cortadas por essa reta transversal, vou chamar aqui de T. Veja que foi formado alguns ângulos. Foi formado este ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Foi formado 8 ângulos quando eu tracei essa reta T transversal. E os ângulos formados, ele recebe nomes especiais. Ó. Quais são os nomes que aparecem aqui? Primeiro, vamos falar aqui o que são ângulos correspondentes. Aí eu olho aqui o 1 e o 5. Ó. Este ângulo 1 com este ângulo 5, eles são ângulos correspondentes. Observe que o ângulo 1 está fora dessa região aqui entre as duas retas A e B, e o ângulo 5 está entre as duas retas A e B. Então o ângulo 1 e o ângulo 2 também estão do mesmo lado aqui, ó, do mesmo lado da transversal. Então esse ângulo 1, o ângulo 5, né, também o ângulo 4, o ângulo 8, eles são chamados de ângulos correspondentes. Também são correspondentes o 2 e o 6, também são correspondentes o 3 e o 7, né? Tá certo? E agora vem aqui o outro conceito. Ângulos alternos, ele tem alternos internos e alternos externos. Os alternos internos é que estão dentre aqui, entre as duas retas RS, né? Ou aqui no meu caso, entre A e B. Então eu poderia dizer que os ângulos alternos internos, ou seja, aqui o 3 e o 5 são alternos internos, o 4 e o 6, e os externos, aí eu tenho aqui o 7, né? Este ângulo, o 7 com o 1, eles são alternos porque estão em lados opostos em relação à transversal e que está na região externa, né? Como também o 2 e o 8, né? E aí vem aqui outro conceito, colaterais internos. Os colaterais internos, aqui é o 2, desculpa, o 3 e o 6. Se você for olhar aqui, esse outro conceito, o outro conceito agora diz assim, ângulos que são chamados de colaterais internos, ou seja, colateral, eles estão do mesmo lado da transversal, ó, o 3 e o 6 são colaterais internos. Também são colaterais internos, aqui no outro, o 4 e o 5. E tem também os colaterais externos, o 1 e o 8, o 2 e o 7, né? Tá certo? Então veja que esses ângulos, com esses conceitos, tem a ver aqui, ó. Você tem a reta S e a reta R, que são retas paralelas,
né? São retas paralelas. Essa parte de azul aqui é chamada das regiões externas, né? Eu tenho região interna para cá e aqui. E desse lado aqui da transversal, o lado direito, e aqui o lado esquerdo. Se eu for olhar aqui novamente, eu estou vendo que os colaterais internos, né? Eu tenho aqui o ângulo C, o F, o D e o E, são os colaterais internos. Os alternos internos, eles se alternam. Um está do lado da transversal, como o D, e o F está do outro lado, né, do lado direito. O ângulo E está do lado esquerdo, o ângulo C está do lado direito, né, da mesma transversal T. Outra coisa interessante para que vocês saibam é que esses ângulos colaterais internos, a medida deles dois mede 180 graus. Né? Vocês podem lembrar disso aqui. Né? Se você tem aqui, vamos lembrar aqui, ó, esse ângulo 3, de medida 3 e o de medida 6, esses ângulos, juntando os dois, mede 180 graus. Como assim? Imagina que aqui, se você pegar a medida desse ângulo aqui, do ângulo 3 mais o ângulo 6, a medida deles dois vai dar 180 graus. Ó. Ou seja, este ângulo 3, né, e este ângulo de medida aqui 7, eles são ângulos correspondentes. Né? Assim como o 2 é correspondente do 6, o 3 é o correspondente do 7. Né? Lembrando que esses ângulos correspondentes, um está na região interna das paralelas e o outro está na região externa, né? Do mesmo lado da transversal. Então aqui são ângulos correspondentes. O 2, né, que aqui você fosse olhar aqui para o desenho, seria no outro 1 e o 5. Aqui para nós eu estou chamando de 2 e o 6. Né? Então, como o 2 é igual ao 6 e o 7 é igual ao 3, né? Juntando esses dois, veja que o 2 mais o 7, juntando eles dois, vai formar essa reta que mede 180 graus, né, também. É por isso que esses dois ângulos aqui juntos, eles medem 180 graus. Então, eu peço que vocês possam ler esse conteúdo de vocês, que possam refazer algumas atividades que já foram feitas aqui, né, aqui com vocês, ou que já responderam aí, olhassem com mais atenção, que eu logo em seguida eu vou estar fazendo aqui, comentando algumas atividades para que vocês possam ver, né, a solução, comparar com a de vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo.